Será que alguém entre mais aí pra gente começar a dar início? Eu comecei um pouco atrasado e a minha internet deu um problemazinho aqui, eu tava tentando aqui, não sei o que foi que aconteceu, mas deu um problemazinho de transmissão aqui da internet. Isso no meu telemóvel, né? Mas agora deu um jeitinho aqui pra gente já, dentro de poucos minutos, iniciar aqui a palavra de Deus. Foi por isso que demorei um pouquinho, porque teve um problema aqui na minha internet. Mas agora já consegui aqui ver a situação aqui. Eu creio que vai dar certo. Deixa eu compartilhar um pouquinho aqui para mais algumas pessoas que ver se entra para estar conosco aqui. Deixa eu só aqui dar uma partilhadazinha, minha gente. Eu acho que eu já partilhei já, mas não sei se eu consegui. Eu acho que sim. Eu vou tentar aqui novamente dar uma partilhada. Para ver se entra alguém aí. Eu já avisei que ia ter essa live já em cima da hora hoje. Correria. Esqueci de publicar. Mas eu acho que eu já partilhei, acho que foi partilhado já. Só que eu tô aqui insistindo aqui um pouquinho. Eu não sei se você está me ouvindo bem aí, dá para me ouvir. Eu creio que eu já partilhei já aqui, deu certo, mas eu tô aqui novamente partilhando, que eu quero já dar início de uma palavra aqui, que é a qual Deus me coloca nesta noite. E eu vou tentar ser o mais breve possível, para que eu já estou começando atrasado, na realidade é para as 22 horas, mas como eu tive um problema aqui na internet aqui do telefone, eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu estava tentando aqui ajeitar e deu uma ajeitadazinha. E eu trago uma palavra forte hoje, que é a qual Deus coloca no meu coração, como sempre. Sempre tem uma palavra para trazer para todos vocês, né? Como muitas pessoas sabem, passei um tempo sem realizar as lives. Não sei se você está me ouvindo bem aí. Você que está me ouvindo bem aí, dê só um ok aí, um sim, para eu ter a certeza que, na verdade, porque eu estou usando esse aparelho, que é a qual você está vendo, que eu não usava o aparelho, mas estou usando agora porque fica melhor, até para vocês ouvir. O pastor Márcio, eu estava olhando lá o vídeo, aquele vídeo deu muita gente ali na Marcha para Jesus, né? Estive ali olhando, que maravilha, ele é muito bom. E eu estou voltando aí também às praças aí também. Se Deus quiser começar de novo a fazer as pregações de rua, graças a Deus, né? E é isso. E eu trago uma palavra hoje aqui, eu vou começar a iniciar, porque era para me ter começado às 22 e eu atrasei aqui, como eu disse. Eu tive um problema aqui na internet, aqui, da transmissão da internet, pelo telefone. Mas, graças a Deus, já consegui. E agora eu vou começar aqui trazer uma palavra aqui que fica em Mateus capítulo 7. E a partir do versículo 15, isso é a palavra que a qual Deus me trouxe essa noite. A gente sabemos que nós estamos num tempo que o próprio Deus nos avisa para que nós venhamos tomar cuidado, né? Nós venhamos tomar cuidado porque realmente nós vemos as situações hoje, nos dias de hoje, no meio do povo de Deus, que não é fora de série, né? Fora de série, pregador tem muitos, mas verdadeiros são poucos. Senão a palavra não ia nos afirmar, né, que
que no fim dos tempos, né, apareceriam os falsos profetas, né, dizendo Senhor, Senhor, e o Senhor não está naquilo, né. A gente presenciamos tantas profecias, tantas pregações, e os falsos profetas, eles estão trazendo no meio do povo de Deus as coisas dessa terra. Porque o verdadeiro profeta, ele vai pregar as coisas do reino e vai dar referência daquilo que é a vontade de Deus, né? Então, os falsos profetas, ele vai usar a palavra de Deus para, evidentemente que ele vai usar a palavra de Deus para pregar aquilo que ele quer das coisas desse mundo, benefícios desse mundo, vai usar os capítulos e versículos da palavra de Deus. Os falsos profetas fazem isso. E outra mais, os falsos profetas também, ele vai ter o mover do Espírito Santo. Por que os falsos profetas têm o mover do Espírito Santo? Porque a quem ele pertence? Ele pertence ao inimigo que também tem conhecimento da palavra, e ele faz o mover do Espírito Santo e as ações igualmente do Espírito Santo. Por que o inimigo faz as ações igualmente do Espírito Santo? Porque antes dele fazer a rebelião, ele era o anjo principal de Deus, ou seja, do lado de Deus, ele era o anjo principal ali, o preferido de Deus, né? É tanto que Deus deu tanto poder a ele para dominar todos aqueles anjos, né, que estavam ali sob todo o controle dele, e ele quis se achar mais do que Deus, né? Então, ele foi expulso do paraíso, mas a palavra vai nos dizer que Deus não tirou o poder dele. Ele tem o poder, ele tem o conhecimento. Ou então esses falsos profetas que a qual vem pregar no nome do Senhor, evidentemente que ele vai usar capítulos e versículos. E em cima daqueles capítulos e versículos, ele vai pregar os benefícios terrenos. Os benefícios terrenos, porque o verdadeiro profeta, que ele é enviado por Deus, quando ele abre a boca para falar aquilo que é mandado por Deus, evidentemente que vai acontecer. E quando o verdadeiro profeta, ele prega uma profecia que ela é justamente indicada por Deus, evidentemente que ele também vai dizer o que o irmão e a irmã têm que fazer para chegar até a bênção. Muitos usam alguns textos bíblicos, ou capítulos bíblicos e versículos bíblicos para falar de vitória de alguns profetas, de alguns seguidores de Jesus ou de Deus que conseguiram vitória. Muitos usam aquela passagem de Jacó, mas muitos não sabem que Jacó já vinha lutando para que tomasse posse a sua vitória. E a luta maior foi quando ele travou a luta com o próprio Deus, com o anjo de Deus, ele enviado por Deus, ou seja, o próprio Deus. Ele criou uma luta travada, que essa luta foi até o amanhecer do dia, mas Jacó, ele lutou, ele sacrificou para batalhar e vencer para tomar posse da vitória. Muitos hoje estão correndo atrás de profeta, não paga preço, não vai buscar, não sacrifica, mas ouve profeta, quer ouvir só profecia. Muitos crentes nos dias de hoje, eu fui chamado para pregar a verdade, esta live é uma live de palavra, não adianta eu usar essa Bíblia e me esconder por trás dela, como tem muito, e quem se esconde por trás dessa Bíblia acha que todo mundo é igual, como diz na palavra. O inimigo ele não, quando ele se rebelou contra o próprio Deus, ele não foi só, ele levou a terça parte dos anjos. Aqui tem a paz, pastor Paulo, a paz, pastor Márcio. Eu estava aqui conversando e vi aqui a mensagem do pastor Márcio, né, o grande homem de Deus aí, né, que tem pregado a palavra de Deus, sempre tem assistido, principalmente as pregações da igreja lá onde ele congrega, e também essa caminhada aí, né, da passeata, né, para Jesus, né, pronto, a passeata de Jesus aí nas ruas de Portugal. E como eu estava dizendo, então, o próprio inimigo, ele fez o erro, ele não quis ir só, ele teve que levar a terça parte dos anjos com ele. Então, já está a dizer, o inimigo, aquele que ou seja, melhor dizer, aquele que é usado pelo inimigo, ele não vai querer ir só, ele não vai querer assumir o erro só, ele vai ter que colocar alguém para ser cúmplice igual a ele, por mais que a pessoa não seja, mas ele vai usar alguém para ser cúmplice igual a ele.
Então, os falsos profetas, que ele vem em nome de Jesus, como a palavra diz, ele vem em nome de Jesus, meu Senhor, e nada, não tem nada de Senhor ali. A palavra vai nos dizer, eu vou pregar aqui em cima da palavra aqui, para você não ficar com dúvida, porque realmente, por que é que a palavra diz, eu sempre uso esse termo, que a palavra de Deus vai dizer, o meu povo estão perecendo por falta de conhecimento da minha palavra. Se nós não temos, se nós não buscarmos o conhecimento da palavra, é evidentemente que nós vamos ser uma presa fácil de ser enganado pelo inimigo de nossas almas. Porque realmente é mais fácil eu ouvir o profeta profetizar do que eu pagar preço para ir buscar os dons de Deus, para me ter o conhecimento verdadeiramente de quem é Deus e o que ele faz para aquele que crê nele, né? Aquele que crê nele, a capacidade que nós vamos saber o que é que Deus faz pelos que buscam e crê nele é quando nós buscamos o conhecimento da palavra. Se nós não buscamos o conhecimento da palavra, nós vamos passar a correr atrás de profetas. É por isso que o próprio Deus, ele diz aqui em capítulo 7 de Mateus, e a partir do versículo 15, ele diz assim, o próprio Deus diz assim, cuidado com os falsos profetas. O próprio Deus está me dizer, não sou eu, é a palavra aqui em Mateus capítulo 7 e a partir do versículo 15. O próprio Deus está dizendo, cuidado com os falsos profetas. Por que é que Deus manda eu e você tomar cuidado com os falsos profetas? Porque realmente ele já está no nosso meio. Porque a própria palavra ela vai nos afirmar que no fim dos tempos apareceriam os falsos profetas usando o nome de Deus. Ele não vai usar o nome do inimigo, não. O inimigo vai usar o falso profeta para usar o nome do próprio Deus ou pregar em cima da própria palavra. Mas pregando em cima da própria palavra com conhecimento da terra, não o conhecimento do reino. Isso é uma realidade. Ou então você e eu que procura pregar verdadeiramente a palavra, muitas vezes nós vamos ser barrados, nós vamos tentar ser barrados como tentaram parar Jesus. Imagina, eu vou aqui voltar lá atrás em Mateus capítulo 4, eu estou no 7, imagina se Jesus na sua trajetória da sua caminhada terrena, imagina se Jesus tivesse sido corrompido ou se tivesse deixado a se corromper pelo inimigo ou tivesse dado ouvido ao inimigo, o que seria hoje de mim e de você? Será que nós estaríamos aqui para fazer, eu estaria aqui, você estaria aí me vendo? Se o inimigo tivesse deixado ser enganado, ou seja, se Deus tivesse deixado de ser enganado, o Jesus, pelo inimigo, a palavra diz que o inimigo vinha com palavras para tentar seduzir Jesus e Jesus respondia com o quê? Será que era com outra coisa? Com a força do braço, com a língua, com a boca? Não. A palavra diz que Jesus respondia com palavras de conhecimento do Pai Eterno que tinha lhe enviado nesta terra. Com a palavra de conhecimento, ele venceu o inimigo com palavras. E o que foi que Jesus deixou de exemplo? Palavras de jejum e oração. É um dos exemplos da sua imagem e semelhança. Palavras de... Vânia, a paz do Senhor, minha irmã. E a palavra vai dizer, muitos estão aí por não querer pagar preço, estão buscando coisas mais fáceis, ou dizer... estão buscando a palavra de Deus, nos capítulos e versículos, estão pregando aquilo que lhe convém, onde fala de vitória, que Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar aquilo. Evidentemente que Deus tem vitória para os seus filhos, mas Ele não vai colocar aquilo que é dele na mão de um desqualificado. Ele vai qualificar ou preparar, fortalecer para poder colocar aquilo nas nossas mãos, porque Ele não vai dar aquilo que é dele, o bem do reino, para um desqualificado que não sabe manejar aquilo que é dado por Jesus. Ou então muitas pessoas não entendem, não estão buscando preço, não estão pagando para buscar o conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos usar essa palavra, porque por intermédio do conhecimento da palavra de Deus é onde vem os dons espirituais, pelo conhecimento da palavra, é onde nós vamos adquirir a
presença do Espírito Santo, e com a presença do Espírito Santo nós adquirimos os dons especiais para que nós possamos tomar o conhecimento ou sentir a presença de Deus para que nós venhamos fazer a vontade dele. Muitos são enganados, não estão pagando preço, não estão buscando porque tem medo de passar provas, porque tem aquele ditado, se eu buscar eu vou passar prova, isso, aquilo mais, e muitas pessoas não estão buscando, estão achando melhor ouvir profetas profetizar, e os profetas estão muitos aí ou por falta de conhecimento ou da palavra, ou muito tem conhecimento, mas está pregando aquilo que convém às coisas dessa terra, né? Porque realmente o profeta que é usado por Deus, quando ele passa uma profecia para a irmã e para o irmão, evidentemente que ele também vai falar aquilo que é a vontade de Deus para que você chegue até a bênção, para que você tome posse da vitória. E outra coisa que eu vou dizer aqui também, e vou já aqui lhe afirmar em cima da palavra, a palavra de Deus ela vai nos dizer, ou melhor dizer, para você entender melhor, a palavra de Deus isso foi exemplo de Jesus quando no seu ministério terreno. Não adianta buscar outro meio para Deus operar milagre, porque é uma palavra que vai ser operado os milagres. É uma palavra. Não adianta eu usar a palavra de Deus para querer mostrar que eu sou um pregador entendido, que eu sou um pregador usado por Deus, se eu naquele momento estou usando só a palavra, nem estou sendo entendido, nem estou entendido, e nem estou sendo usado, nem estou sendo usado por Deus. É o que está a acontecer. Para mim saber realmente qual é a vontade de Deus e sentir Deus, eu tenho que buscar a palavra, tenho que fazer sacrifício com jejum e oração, porque a própria palavra vai nos dizer que nós adquirimos, ou novamente dizer, os dons especiais por intermédio do conhecimento da palavra, porque a palavra ela é poder, e se ela é poder na boca daquele que tem um conhecimento e que tem um temor realmente de Deus, evidentemente que quando ele profetizar, as coisas vão acontecer. Se as coisas não estão, você está profetizando e as coisas não estão acontecendo, é porque você não estava preparado ou não está usando a palavra de Deus, porque muitos dizem assim, muitos dizem, Deus mandou e profetiza, né? É por isso que a palavra vai nos dizer, no fim dos tempos apareceria falsos profetas dizendo, Senhor, Senhor, é o Senhor, Senhor, e nada de Senhor está ali. Quer dizer, que eles estão profetizando, ou usando o nome do Senhor, dizendo que o Senhor mandou fazer isso, que o Senhor mandou fazer aquilo, que ele vai fazer, porque quando o Senhor usa o profeta verdadeiro para abençoar o seu filho, né? É porque o seu filho está preparado, né? E se ele não está preparado, ele pode usar até o profeta, mas vai dizer o que o seu filho, a sua filha tem que fazer para chegar até a bênção. Isso é a realidade. Ou então, nós estamos a ver aqui, eu vou aqui já entrar aqui no texto bíblico, para nós entendermos melhor a vontade de Deus. Eu vou entrar aqui no texto bíblico, para que nós possamos entender. Deixa eu ver aqui mais aqui uma situação aqui. E você vai entender aqui aonde eu quero chegar nesta palavra de Deus, a qual Ele colocou no meu coração nesta noite, para estar aqui passando para você nesta noite. Espera aí. Me ver aqui. É como eu estava falando aqui para você. Veja bem aqui a situação para que você possa entender. Nesse mundo em que nós vivemos, nós temos que começar a entender que realmente nós fomos chamados para pregar a verdadeira palavra. E nós que se esforçamos em pregar a verdadeira palavra, nós somos muito atingidos pela seta maligna. O próprio inimigo vai usar pessoas para querer te tirar da direção que a qual
Deus te colocou, mas nós vamos aqui entender também que o próprio Deus diz na sua palavra, aonde se Deus te chamou e te colocou, pode até tentar te derrubar, te interferir ou querer te parar, mas não consegue parar, porque nós não somos só imagem e semelhança, nós somos também, temos que ser, na realidade, exemplos de Jesus. Jesus não deixou só a imagem e semelhança dele aqui na terra, ele também deixou exemplo para que nós seguíssemos os seus exemplos. E qual foi? E Jesus deixou muito bem dito, para que todos não se enganassem, o que ele ensinou para os seus discípulos, para o seu povo, que o seu povo tinha que fazer, porque ele já sabia do seu final do seu ministério terreno, mas ele tinha que deixar alguém preparado, ou seja, pessoas, seus discípulos preparados para dar continuação, para a palavra ser pregada até o dia da sua vinda. E nós somos seguidores que Jesus deixou para pregar essa palavra, mas muitos estão saindo dessa direção, ou seja, estão usando a palavra de Deus, mas quando a palavra diz, torna a dizer de novo, nós já estamos no fim dos tempos, por isso está aparecendo os falsos profetas. Então eu quero aqui pregar em cima desta palavra, para que você possa entender, você que está entrando agora, você que entrar, tome posse dessa palavra, com a palavra não adianta, eu já disse eu não sou contra a campanha, não sou contra a profecia, porque existe a profecia verdadeira, assim como existe alguém que fez voto, mas portanto que esteja dentro da vontade de Deus, portanto que você que está a fazer a campanha, que você esteja sendo direcionado pelo Espírito Santo, que não seja a sua vontade humana, que não seja você usar aquilo que é de Deus para satisfazer os desejos dessa terra. Então nós temos que, por isso que a palavra diz, nós temos que estar dentro da vontade de Deus, nós temos que ser conduzidos por Deus para que nós não venhamos sair do foco dele. E muitos têm saído do foco de Deus, né? E está fazendo situações, muitas vezes, por os atos cometidos, vai ter as consequências, né? E às vezes não sabe, muita gente que está na frente de um trabalho, Jesus, aquela multidão acompanhou Jesus, aquela multidão não acompanhou Jesus até quando ela não foi liberta, para acompanhar Jesus, primeiramente ele libertou aquela multidão, primeiramente ele qualificou, porque não andava com ele desqualificado, e nem vai subir por reino desqualificado. Nós temos que ter uma qualificação, ou uma qualidade aqui nesta terra, fazer por onde bons frutos, como diz a palavra, que eu vou já ler aqui, bom conhecimento, e muitos vai ser conhecido por intermédio dos frutos, que é a qual está produzindo. Se está produzindo frutos, vai ser conhecido por Deus. Se não está produzindo frutos, não vai ser conhecido. Por exemplo, eu voltei agora a fazer os lives, já está com uns 4 meses, 6 meses, já está, foi no início do ano. Muitos deixei de fazer lá, talvez até muitos pensaram que eu tinha saído da presença de Deus, como vieram me perguntar. Não, eu deixei de fazer sim os lives, porque realmente me pediram para me deixar de fazer, mas minha vontade não era parar, me pediram, mas eu não parei de orar, de jejuar e de subir muito. Sempre. Quanto mais luta, mais aí é que eu buscava a presença de Deus. Ou então, quem pensava que eu tinha parado, não, nunca saí da presença de Deus. Pelo contrário, se alguém, como eu disse agora, se Deus tem um chamado na sua vida, pode ter certeza que será cumprido. Não será cumprido se você desistir da caminhada, mas se você não desistir, mesmo na luta, na peleja, na batalha travada, Deus é contigo, porque a palavra vai nos dizer que nesta peleja você não está só, Deus está contigo, e por Deus estar contigo e você fazer esforço, mesmo sem força, mas fazer esforço ali para também na presença, a palavra vai nos dizer que Deus também trabalha por intermédio de nossos esforços. Então, fique sabendo disso. Então vou lhe dizer aqui porque eu estava falando aqui em falsos profetas, né? No fim dos tempos, nós já estamos no fim dos tempos, porque os sinais, nós já estamos a ver aí os sinais acontecer. Não tem como dizer que não está, isso é para quem é evangélico, para quem tem um conhecimento um pouco da palavra, para quem não tem, todos estão vendo os sinais que a qual está escrito na palavra no fim dos tempos, o que iria acontecer e o que vai acontecer ainda mais. Porque vem mais sinais por aí, pode ter certeza disso.
Então eu vou aqui em Mateus capítulo 7, eu vou entrar agora na palavra e da justificação daquilo que eu estou pregando aqui. Você que está entrando agora, tome posse da vitória. Eu vou dizer o seguinte: você que quiser tomar posse da vitória e conseguir o seu milagre, tem muitos aí contando testemunho que o ser humano pode fazer. Porque a palavra também vai nos dizer que aquilo que nós podemos fazer, Deus só vai dar direção, minha gente. Eu posso precisar de 1 quilo de arroz. Eu vou lá comprar no supermercado, eu sei onde é que tem o arroz. Eu sei onde é o supermercado que eu posso comprar o arroz. As bênçãos de Deus, minha gente, tem muita gente confundida. As bênçãos de Deus é o impossível, aquilo que nós não podemos fazer, que só Ele faz. Isso é a realidade. Tem muitos aí contando bênçãos nas igrejas, são bênçãos que nós, como ser humano, podemos fazer. Nós podemos ir atrás, nós sabemos onde é que nós podemos conseguir aquilo que nós queremos. Sabemos onde é. O difícil é a bênção impossível de Deus, é aquilo que nós não vemos, mas temos que crer que vai acontecer. O impossível, a bênção de Deus, é aquilo impossível que o ser humano não tem como fazer. O impossível, mas Deus faz o que é possível para nós, como muitos estão contando aí, sobe na igreja para contar, eu consegui isso, eu consegui também aquilo que eu posso fazer. E a palavra vai nos dizer que aquilo que nós podemos fazer, Deus só nos dá a direção. Tem muita gente aí confundindo o milagre de Deus com aquilo que o ser humano pode conseguir. Deus vai dar direção? Dá, mas você pode conseguir. Então a palavra diz aquilo que nós podemos conseguir, Deus só dá direção para você chegar até lá. Para você chegar até lá. Então, por que é que Deus diz assim para mim e para você? Mateus capítulo 7, e a partir do versículo 15. Deus diz assim, o próprio Deus diz assim para mim e para você. Cuidado com os falsos profetas. Por que que Deus diz cuidado com os falsos profetas? Evidentemente que ele já está no nosso meio. E só vai saber quem é o falso profeta quem tiver espírito e em verdade. Porque se não tiver assim, espírito de verdade, vai passar por enganado. E a palavra não diz, mas ele vai aparecer usando o nome do próprio Deus. Ele não vai usar o nome do inimigo, não. Ele é usado por inimigo, mas ele não vai usar o nome do inimigo, não. Ele vai usar o nome de Deus para confundir o povo de Deus. Isso é realidade. Isso é realidade. Tentaram me parar. Tentaram me parar. Vão tentar te parar, mas não vai conseguir. Vão tentar te caluniar, vão tentar te escandalizar, mas não vai conseguir, porque quem te chamou jamais te desamparará. Isso é a realidade. Tem muitos profetas da Bíblia, que nem Elias e outros profetas mais, precisou ir para a caverna, que nem Elias. Mas será que Elias foi para a caverna porque ele como é que se diz, desistiu? Não. A perseguição era grande, ele foi para a caverna para se recompor as energias. Quando Elias voltou lá, saiu de dentro da caverna, voltou mais forte ainda. Do mesmo jeito é eu e você. Nós não podemos ter a fé, nós podemos até ser atingidos pelas setas, mas a gente não pode deixar a seta nos derrubar. A gente temos que crer que mesmo sem forças, Deus nessa peleja está contigo. Então, vamos aqui. Cuidado com os falsos profetas. Aí diz assim, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Isso é o versículo 15 de Mateus capítulo 7. Veja bem. Eu estava a falar aqui que os falsos profetas, ele vem usando o nome de Deus. Ele não vai usar o nome do inimigo, ele é usado, escuta bem, ele é usado pelo inimigo, mas ele vem usando o nome de Deus para enganar o povo de Deus. E se nós formos analisar, está vindo muitos pregadores que por muito acreditarem, porque isso é palavra, no fim dos tempos, muitos iam correr atrás de profeta. Por que muitos estão correndo atrás de profeta? Porque é mais fácil correr atrás de profeta do que eu pegar, ler palavra, me ajoelhar, jejuar e orar. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Porque está escrito na palavra, no fim dos tempos, muitos correriam atrás das profecias dos falsos profetas e acreditariam
e muitos, por acreditar nos falsos profetas, não aconteceu o milagre, muitos fraquejavam na presença de Deus. O que é que nós estamos vendo hoje na igreja? Nós estamos vendo hoje na igreja o quê? Muitos correndo atrás de profetas. E a palavra vai nos dizer que o meu povo está perecendo por falta de conhecimento da minha palavra. Se não tem conhecimento, vai ser enganado pelos falsos profetas. E os falsos profetas, a íntima dele não é pregar coisa do reino, eles vão pregar coisa terrena. E nós sabemos que temos um pouco de entendimento da palavra, nós vamos começar a tomar posse das coisas dessa terra quando nós começar a entender que a vontade de Deus, como nos escolheu para pregar as coisas do reino, porque a própria palavra vai nos dizer que primeiramente o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. O Deus de Israel já está dizendo para mim e para você, se preocupais em buscar as coisas do céu, porque as coisas da terra sabe ele do que eu e você necessitamos. E muitos estão pregando muitas coisas terrenas e não estão pregando as coisas do reino. Muitos estão usando aquela passagem de Apocalipse, a porta que Deus abre, ninguém fecha, a que Deus fecha, ninguém abre. Estão usando aquele capítulo e versículos para pregar as coisas da terra. E aquele capítulo e versículo não está referindo às portas da terra, está referindo à porta do reino. Mas eles estão pregando as portas da terra. Mas a palavra vai nos dizer a porta do reino. Aí usa a porta do reino. Mas os profetas estão pregando as, coloca o S. A porta do reino, oh meu Deus do céu, que mistério que Deus me dá agora. Meu Jesus. A porta do reino. As coisas de Deus estão dizendo já vai direto. A porta do reino. E os profetas que querem enganar o povo de Deus estão dizendo as portas terrenas. Em vez de colocar a porta do reino, aí está colocando as portas. Que Deus abre, ninguém fecha, que Deus fecha, ninguém abre. Tá dizendo assim, mas está falado da referência das portas do reino. Vai ter a porta aberta, aqueles que der bons frutos nesta terra. Aqueles que têm mau fruto, a porta estará fechada. E Deus manda nos tomarmos cuidado justamente com os falsos profetas que estão vindo dizendo Senhor, 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 e não tem nada de Senhor, pregando as coisas do reino. Porque o verdadeiro profeta que existe nessa terra, assim como existem os falsos, os verdadeiros profetas, ele vai pregar as coisas de Deus, mas primeiramente ele vai ensinar a irmã e o irmão como buscar a Deus, o conhecimento, para que nós creiamos e sabemos verdadeiramente qual é a vontade de Deus que Ele quer que nós façamos. E a vontade de Deus, Ele veio como exemplo no seu ministério terreno, em Mateus capítulo 4, ensinando o seu povo como se preparar, né, para que nós herdarmos o reino do céu. Ele não veio dizendo, meu filho, vocês primeiramente, eu vou dar a abundância aqui nessa terra que vocês vêm, para que vocês não venham faltar nada. Ele não disse isso, ele disse que nessa terra passaremos por luta e por aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu e nós venceremos também. Já está dizendo, você vai ter luta, mas também vai ter vitória. Você, para me buscar, vai passar o que você não quer, mas também vai chegar o tempo da abundância. O nosso Deus já próprio já disse. Então ele vai nos dizer verdadeiramente que tomarmos cuidados com os falsos profetas que a qual está por aí, os enganadores, dizendo que é Senhor, Senhor, e nada há de Senhor ali. Nada há de Senhor. E muitos estão deixando, estão passando por enganado por falta de conhecimento da palavra, porque a própria palavra vai nos dizer que o meu povo estão perecendo por falta de conhecimento da minha palavra. O próprio Deus está dizendo e não está enganando a ninguém. Engane quem quiser, porque a palavra ela vai ser pregada aos confins da terra.
E muitos também não estão entendendo. Deus disse, usa o profeta que vai me levar aos confins da terra. Deus pode levar sim, ele pode te dar condições financeiras para que você possa se deslocar do seu país ou da sua cidade, que é a qual você está vivendo, e levar você para outro país ou para outra cidade, que a qual é a vontade de Deus. Assim como ele levou Jonas, né? Nós não podemos sair da direção que nem Jonas, porque Jonas ele foi enviado ou falado por Deus para ir para a cidade de Nínive. Ele foi para outra cidade totalmente diferente. Então ele teve que passar o que passou para entender verdadeiramente a vontade de Deus. Será que você vai pregar, como estão muitos pregando aí, as coisas terrenas? Será que você, primeiramente, você vai ter que passar, você vai ter que usar, vamos dizer assim, melhor para entender, para você chegar onde eu quero chegar. Nós vamos ter que, primeiramente, pregar as coisas terrenas para chamar a multidão, que não é assim. Como eu estava dizendo, aquela multidão, para acompanhar Jesus, aquela multidão não acompanhou Jesus de qualquer maneira. Aquela multidão, ela foi preparada, porque a palavra vai nos dizer, depois que Jesus passou a luta em Mateus capítulo 4, ele passou tudo aquilo por nós, e ele usou a palavra para se defender do inimigo. Ele não usou outra coisa qualquer, o próprio Jesus não fez campanha. Ele já estava dizendo que para vencer o inimigo é palavra, jejum e oração. Foi o que Jesus fez. É tanto que ele se preparou. Por que Jesus se preparou? Porque ele foi enviado pelo Pai como um ser humano sentindo toda a dor do pecado. E por ser enviado por ser humano e sentindo toda a dor do pecado, ele foi exigido para ele uma preparação. Ele era santo, mas ele tinha que se encarnar em um corpo humano para sentir todo o desejo da carne. E por isso foi exigido uma preparação para Jesus. Isso foi um exemplo que ele nos deixou como imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança não é só o suficiente. Tem muitos achando aí que a sua imagem e semelhança está livre. Não, você com imagem e semelhança que você está sendo ameaçado pelo inimigo de nossas almas e até perder a salvação se nós não começarmos a buscar verdadeiramente a palavra de Deus e tomar o conhecimento de quem verdadeiramente é Deus. Porque aqueles discípulos que a qual estavam naquele barco com Jesus, aqueles discípulos andavam com Jesus, mas não conheciam verdadeiramente quem era Jesus. E foi confirmado realmente que ele não conhecia verdadeiramente quem era Jesus. Por que foi confirmado? Enquanto estava ali naquele barco, que a qual não doía a tempestade, estava tudo ok, estava tudo no controle deles, e Jesus ali na popa do barco, como muitos pregadores pregam, e diz que Jesus está dormindo. Jesus poderia até estar dormindo. Eu vi aqui no aparelho, ele fica incomodando aqui por qualquer então, não sei se a gente está aqui, que agora eu saio um pouquinho aqui do meu domínio. Então, aqueles discípulos estavam no barco ali com Jesus, enquanto as coisas estavam sobre o domínio deles, eles não, ali tão pouco eles chegaram até Jesus ali para acomodar Jesus, para, né, estava tudo no controle dele. Mas quando aquela tempestade começa ali a ficar muito brava e começa a balançar o bravo mar, ou seja, começa a balançar o mar, que o mar também fica bravo, e aquelas águas já para inundar o barco, aqueles discípulos se apavoraram. E quando se apavoraram, eles correm até Jesus e dizendo: Jesus, se acorda, desperta, nos ajuda, nós vamos perecer ou se afogar. E Jesus ali se levanta e olha para os discípulos, homens de pequenas fé. E Jesus olha para o vento, calma-te vento, calma-te bravo mar, e aqui dali cessa tudo. Aí o segredo, por que aquele discípulo não conhecia Jesus? Por quê? Qual foi o significado? Porque quando Jesus manda parar a forte tempestade e o bravo mar se acalmar, ele diz assim: mas quem é esse? Veja bem, mas quem é esse que o vento lhe obedece e o mar? Aí é onde está o segredo, que eles não conheciam Jesus. Ele perguntou: mas quem é esse? Se admiraram, porque Jesus fez o vento parar e o mar bravo que estava. Então, aí está o segredo. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas verdadeiramente não conhece quem é Jesus. E esse
tipo de pessoas que está dentro da igreja, de irmão que está dentro da igreja e verdadeiramente não conhece quem é Jesus e nem busca o conhecimento da palavra, como a palavra diz, e meu povo está perecendo de falta de conhecimento da minha palavra, esses são fáceis de ser enganados pelos falsos profetas. Esses estão fáceis de ser enganados pelos falsos profetas. A paz do Senhor, irmã Zuleide, tudo bem? Deixa eu ver. Amém, glória a Deus, que continue nos usando, irmãos. E eu vou dizendo aqui, por que Jesus diz assim, veja bem, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. É isso. São lobos devoradores. E esses lobos devoradores, ele vem, ou seja, os falsos profetas, ele vem ali. É por isso que, como diz, não é a veste que você veste que vai salvar. Se você veste um bom terno, uma boa roupa, não é isso que vai te classificar ou te confirmar ou afirmar que você é um profeta verdadeiro. Não, os falsos profetas vêm vestidos como uma ovelha mesmo, a palavra diz. Ou então, não é a roupa que vai dar a justificação de quem é você, mas a palavra está a dizer que é os frutos. Pelos frutos conhecereis. Então, quem tem um conhecimento da palavra, um pouco de conhecimento da palavra, vai saber quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro. Vai saber quem prega para fazer a sua própria vontade humana e fazer a vontade de outros mais, né? Porque o verdadeiro profeta ele veio para fazer a vontade de Deus, não a vontade do homem. E você que se esforça em pregar verdadeiramente a palavra de Deus, se esforçar para pregar a palavra de Deus, você vai ser desreconhecido pelo homem, como o próprio Deus foi. O próprio Jesus foi. Não tinha valor na casa. O próprio Jesus não tinha valor dentro da casa. Não tinha valor. Então, muitos no dia de hoje estão valorizando o profeta que vem aí, ou até o lobo, né, que vem aí vestido como uma ovelha, pregando coisa dessa terra, dizendo Senhor, Senhor, e nada de Senhor está ali. Nada de Senhor está ali. E muitos já têm desviado, saído da presença de Deus, saído da igreja e ido para o mundo, porque tem recebido profecia que a qual não foi cumprida até hoje. Por que essa pessoa saiu da igreja? Porque ele não estava firme em Jesus, e sim, estava na igreja, mas estava ali com outros interesses. Ele não estava alicerçado. É por isso que tem a parábola da semente, onde ela foi plantada em boa terra, que deu fruto, que não deu fruto. Aqui estava nascendo, mas veio a tempestade e jogou no chão. Então, tem várias referências bíblicas. E outra, aí tem aqui o versículo 16 de Mateus, você que está entrando, que entra depois de Mateus capítulo 7. O 16 diz assim: por seus frutos, eu estava falando agora de fruto, e estou aqui falando e estou aqui voltando a ler a palavra para justificar você, para que você não fique com dúvida que o que eu estou falando está dentro da palavra, para que você não venha de, o pastor Paulo, o irmão Paulo falou, assim, cadê? Como que ele não afirmou na palavra? Estou afirmando na palavra do que eu disse que não é os fatos, bem vestido, a roupa bonita, o fato bonito, que vai te justificar que você é um servo de Deus. Mas vai justificar que você é um servo de Deus pelo caráter e os frutos que nós dermos. É por isso que a palavra diz, o sal da terra, ele faz a diferença do mundo lá fora. O cristão que é sal da terra. Ele faz a diferença do mundo lá fora. Então vamos aqui no versículo 16 de Mateus capítulo 7. Diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figos dos abolhos? Evidentemente que não, né? Evidentemente que você não vai escolher uva dos espinheiros, e tão pouco nos abolhos, né? Olha, é isso que... Aí vamos aqui para o versículo 17 de Mateus capítulo 7.
Diz assim: assim toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Já está dizendo. Já está dizendo. A árvore boa, o profeta bom, ele vai pregar coisas boas do reino. O profeta que não é o falso profeta, ele vai pregar coisas da terra, e as coisas da terra, ela não é bem, ela não é, como é que se diz, produzida, ela não leva a multiplicação para o reino, as coisas da terra. O que leva a multiplicação para o reino é as coisas boas, as coisas de Deus. As coisas dessa terra, você pode até me dizer, mas as coisas da terra é boa. Ela pode ser até boa, mas ela é passageira. As coisas de Deus, elas são boas, mas é infinita. Essas coisas da terra, ela tem um bom sabor, mas ela é passageira, é temporária. As coisas de Deus, ela é infinita, não é temporária. Nós temos que entender isso. Aí tem aqui, em versículo 18 de Mateus capítulo 7, diz assim: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então quer dizer, frutos bons vai dar a árvore boa. A árvore má vai dar frutos má. Então a gente tem que saber discernir, e só vai saber discernir quando o profeta está pregando as coisas do reino, ou está usando as coisas do reino para pregar as coisas terrenas. Quando está pregando as coisas do reino, ele vai passar profecia, mas vai dizer para a irmã e para o irmão o que tem de fazer para chegar até a profecia. A gente vê nos dias de hoje, porque o próprio Deus, a palavra vai nos dizer que ele não confunde, ele tira conclusões. Ele não deixa ninguém enganado, ele desengana. Não deixa ninguém passar por desapercebido e tão pouco por enganado, porque ele tira todas as conclusões. E quando ele ensinava os seus discípulos, o seu povo, ele ensinava por parábolas. E Jesus tinha prazer que quando ele estava ensinando o seu povo, que alguém perguntasse para ele tirar dúvida. Se tem dúvida, perguntasse. Como muitos, né, ele ensinou a muitos, e alguns dos profetas questionava ele ia ensinar novamente para que ninguém ficasse com dúvida. Tem muitos aí, os falsos profetas estão deixando dúvida no povo de Deus, e por deixar dúvida no povo de Deus, não acontecer aquilo que a qual foi profetizado, muitos estão saindo, como eu já disse, da casa do Senhor por falsas profecias não ser realizadas ou não acontecer. Porque quando é de Deus, ele vai dizer o profeta que profetiza também, ele vai dizer o que a irmã tem que fazer para chegar até a bênção, qual é a direção que ela tem que tomar, qual é o que ela tem que fazer, o que é ler umas palavras, é orar, é jejuar. Então ele vai dizer, porque realmente, como eu já disse aqui, Deus não vai colocar as bênçãos dele na mão de um desqualificado, ou seja, de um despreparado. Ele vai preparar aquele povo para seguir Jesus. Aquele povo, a palavra vai nos dizer que ele chegou naquela cidade, Samaria, Galiléia, Judéia e outra cidade vizinha. A palavra vai nos dizer que ele pregou, fez o quê? Jesus fez o quê? Fez outro meio para fazer a vontade do papai, para que ele faça milagre. Ele usou o nome de Deus para que o milagre acontecesse no meio daquele povo? Não. Ele usou a palavra, que a qual é a do Pai. Ele usou a palavra. Ele usou a palavra. Ele pregou a palavra. Já está dizendo, meu irmão, não adianta correr para buscar outro meio fácil, ou usar o nome de Deus para que Deus venha operar milagre. Muitos têm esse conhecimento, o nome de Deus, ele é poderoso, a palavra de Deus é poderosa. Muitos estão usando a palavra de Deus, mas primeiramente quer agradar o povo, usando a palavra de Deus para passar bênçãos, ou seja, estão usando a palavra de Deus para pregar prosperidade terrena. Não estão usando a palavra de Deus para pregar prosperidade do reino. E está errado quem está a fazer assim. Eu prego também bênção, mas portanto que Deus esteja no negócio.
Tem muitos pregando aí a sua vontade. Eu sempre digo, existe 2 tipos de profecias. Existem 2 tipos de profecia. É a profecia verdadeira, que ela é enviada, ou seja, que ela é tocada num profeta verdadeiro para passar a profecia para os irmãos. A profecia verdadeira de Deus, do profeta que é usado pelo próprio Deus, ele vai dizer que Deus tem bênção, mas vai dizer também o que tem que ser feito para o irmão e a irmã chegar até a bênção. O falso profeta, ele vai usar capítulo e versículo para pegar as coisas terrenas, para agradar o irmão, ou seja, para a igreja ver que ele está sendo usado, que ele é um homem usado. Mas a palavra vai nos dizer que os falsos profetas são aqueles que vêm pregando coisas terrenas. O profeta verdadeiro, que é por Deus, indicado por Deus, enviado por Deus, ele vai pregar bênçãos, mas ele vai dizer o que o irmão tem que pagar, o preço que ele tem que fazer para chegar até a bênção. Vai exigir uma preparação. Muitos agora estão pregando profecia, mas não quer pregar a palavra de correção, porque para o irmão e a irmã receber aquilo que é de Deus, primeiramente ele vai ter que ouvir a palavra de correção, que é para se preparar e receber as bênçãos de Deus. Ou então tem muitos aí passando a profecia e não dizendo que a irmã e a irmã tem que fazer. Aí a irmã vai esperar sentada de braço lá, o profeta foi usado por Deus e vai acontecer. Não vai buscar não vai orar para pedir discernimento a Deus, para saber se a profecia vai ser realizada mesmo, ou se for o profeta for usado por Deus, ou se não foi, porque a palavra está dizendo, muitos vão passar por desenganado e desapercebido, né? O meu povo estão perecendo, dizer melhor, por falta de conhecimento da minha palavra. Então, se tem conhecimento, vai também saber discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Isso é a realidade. E muitos no dia de hoje não querem ensinar, não querem pregar a verdadeira palavra, porque tem medo de perder a sua posição, ou seja, tem medo de o obreiro que está sendo usado tomar o lugar dele. Eu quero te dizer aqui algo. No livro de Reis, nós temos várias referências e outros capítulos também que faz. A palavra vai nos dizer, se Deus te chamou, ele é fiel para cumprir. Espera aí, Jesus, quando ele levantou os seus discípulos, ele tinha prazer de os seus discípulos fazer a obra igualmente a ele ou até mais, porque a palavra também vai nos dar referência. Ele nos deu autoridade, e aquele que crê fará as mesmas obras até mais que ele. E ele tinha prazer dos seus discípulos fazer os prodígios e maravilhas. Tanto que naquela cidade, onde existia um homem ali, muito rico, né, que tinha o seu único filho, e aquele filho sofria de uma enfermidade, de um demônio, que é uma enfermidade de epilepsia, uma coisa assim, e ele ali muito aperreado, desesperado, correu até os discípulos de Jesus. Chegou lá, falou com os discípulos que para orar, para expulsar aquele demônio do filho dele. Os discípulos não deu atenção, ou seja, não expulsou aquele demônio. E ele volta correndo até Jesus e diz, Jesus, eu levei aos teus discípulos, mas nenhum fizeram nada, ou seja, não expulsou o demônio do meu filho. E vem aqui, Jesus chama ele, expulsa ali, e diz para os seus discípulos, cambada de hipócritas, até quando eu vos irei ensinar? Até quando? Então quer dizer que estão fazendo diferente por falta de conhecimento da palavra de Deus. Estão fazendo tudo diferente no dia de hoje. Não são todos. Tem profetas verdadeiros, tem pessoas que foi chamado, que está na frente do trabalho, que estão sendo os verdadeiros, estão se esforçando mesmo na luta e na peleja em fazer aquilo que agrada a Deus, ou fazer aquilo que é a vontade de Deus. Tem. Não é todos, mas tem também os falsos profetas nesse meio. Senão a palavra não diria. Está dentro da palavra. Ou então, se Deus te colocou na posição, numa cadeira, se tiver fazer as coisas certinho, ninguém te tira. Deus vai te tirar se não estiver fazendo certo. Aí sim. Mas se você estiver fazendo certo, pode ter um obreiro ali sendo usado com prodígio e maravilha, mas é você que Deus colocou na cadeira, não foi ele. Não foi ele. Você vai estar ali para discipular o discípulo, mais ainda para ele ficar melhor ainda. Hoje não quer ensinar a palavra, não quer dar oportunidade ao discípulo, porque tem medo, ou dizer melhor, não quer dar oportunidade ao irmão, o diácono, o presbítero, o
o evangelista, porque tem medo de perder a cadeira. Alguns reis dos livros de reis, alguns governaram mais, outros menos, justamente os que fizeram melhor, Deus consentiu ali a ficar mais tempo governando. Teve até alguns reis que passou do pai para os filhos, chegou a idade dos reis morrer e passou para o filho. E outros não chegaram a cumprir o seu mandamento, porque não fizeram o certo. Eu só quero dizer, você que foi chamado para ser o cabeça, numa liderança, e você está fazendo as coisas certinho, pode ter certeza que Deus vai continuar te usando, vai continuar dando discernimento para preparar mais obreiro, para que a igreja tenha um corpo de obreiro preparada para quando vier a ovelha, saber tratar, ter toda a medicina. Quando eu digo medicina, é do dons de oração, de cura, de libertação, de ensino, de visão. Tem tudo, tem todo o corpo. A igreja tem que ter o corpo de obreiro preparado, do cooperador, do diácono, até o último degrau. Tem que ter o corpo de obreiro, porque chega a ovelha com vários tipos de enfermidade. Então a igreja tem que ter a medicina completa, do enfermeiro ao doutor, para que aquela ovelha seja curada. Então, hoje não estão querendo mais preparar discípulos, porque tem medo de perder a cadeira. Você não perde a cadeira se você estiver fazendo certo. Você vai perder a cadeira se você não estiver fazendo certo. Aí sim, estiver desagradando a Deus. Aí Deus tira e coloca quem a outro que está capacitado. É isso. Se você tem capacidade, mas não faz, Deus lhe tira mesmo com a sua capacidade, que você está usando para outras coisas, não está usando para beneficiar a multiplicação do reino, então Deus vai tirar e vai colocar outro. Acontece isso, mas é quando você não está fazendo a vontade dele. Aí ele tira e coloca outro. Isso é realidade. Então, eu vou aqui no versículo 18, que diz assim. Não, no 18 não, agora é o 19, que diz assim, de Mateus capítulo 7, diz assim, o versículo 19: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Tá vendo? Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo, para se queimar. É o que acontece no dia de hoje, é por isso que a palavra vai dizer, tomar muito cuidado com os falsos profetas, os falsos ensinos que está acontecendo no meio do povo de Deus. Porque muitos têm conhecimento, mas não vai produzir, ou seja, não vai dar bons frutos, não vai dar multiplicação no reino. É o que está acontecendo hoje. Tem muitos com conhecimento da palavra de Deus, até tem conhecimento, mas não usa o conhecimento que tem para fazer aquilo que multiplica no reino. Estão usando o conhecimento da palavra para fazer as coisas terrenas, ou pegar o conhecimento da palavra de Deus para beneficiar os seus desejos humanos aqui nessa terra. Tem muitos fazendo assim. Então, como eu estava a dizer, Deus para chamar, estão querendo chamar multidão, torna a dizer, não vou aqui generalizar todos que está na frente de trabalho, aqueles que também que foi chamado para fazer a obra, tanto faz o pregador, o anjo que está na frente de um trabalho, como o pregador itinerante. Todos têm um chamado, mas portanto que faça a vontade para que haja multiplicação no reino. Então, esses que está usando a palavra de Deus para pregar bem terrenos, como diz aqui a palavra, né? Esses que não dão fruto vai ser lançado no fogo, né? É por isso que a palavra vai nos dizer que muitos, naquele dia, né, como está aqui na palavra também, né? Eu vou já aqui chegar lá. Naquele dia muito vai dizer: Senhor, Senhor, eu não vou subir. Eu preguei em teu nome, fiz prodígios e maravilhas. Eu não vou subir. Deus disse: farta-vos, não conheço, Satanás. Espera aí. Mas esses é o que está justamente aqui fazendo aqui no versículo 19 de Mateus 7. De Mateus 7, versículo 19. Toda a árvore que não dá bom fruto
corta-se e lança-se no fogo. Por quê? Se ela vai ser lançada no fogo? Ela estava pregando, usando a palavra de Deus, usando o nome de Deus, mas por que é que ela vai ser lançada no fogo? Ela não estava dando bom fruto, mesmo assim pregando, porque realmente ele estava usando a palavra de Deus para satisfazer os seus desejos humanos. Não estava usando a palavra de Deus para multiplicar no reino da glória. Por isso, aquele que tem os dons e o chamado, mas está usando a palavra de Deus. Mas Deus vai até usar os dons, porque os dons é dele. Os dons é dele. Nós que fomos chamados, nós só adquirimos ou emprestado para fazer a obra dele, mas nós não somos dono de nada. Não adianta, como é que eu posso dizer aqui? Não adianta eu pegar azeitona e querer se desfrutar daquela azeitona, eu tirar o azeite da azeitona, se a azeitona não é minha. E se a azeitona não é minha, o azeite também não é meu, que sai da azeitona. Então eu não posso usar aquilo que é meu para satisfazer meus desejos. Mas eu posso pegar o azeite da azeitona e usar para fazer as coisas de Deus. Porque eu sabendo que eu pegar o azeite da azeitona para fazer as coisas de Deus, eu sabendo que Deus vai me recontribuir. Porque a palavra vai nos dizer que Deus não deixa nada em vão. Ou não, Deus sempre tem algo a contribuir ou a retribuir com aqueles que fazem sua boa vontade. Isso é realidade. Ô Lima Saboia, lá da minha cidade, boa noite, meu amigão, como é que você está? Tá tudo bem? Espero que esteja tudo bem consigo e a família. Então, e é isso. Então, esse é o versículo 19. Agora eu vou partir para o versículo 20 de Mateus, capítulo 7. Você que entrar depois, estou aqui falando da palavra, mas indo de capítulo e versículo. Exatamente, para você não fique com dúvida, porque o próprio dele, ele ensinou com parábolas, para que ninguém ficasse com dúvidas. Espero que você esteja me ouvindo aí bem. Porque eu estou aqui com o aparelho, não gosto de usar muito, mas como eu estou aqui, coloquei aqui, eu creio que ele esteja funcionando. Com a luz acesa está funcionando, tem bateria. Aí deixa eu ir aqui em Mateus capítulo 7. Eu estou em Mateus capítulo 7. Agora eu falei no 19, agora eu vou falar no versículo 20, que diz assim: e assim pelos seus frutos, veja bem, e assim pelos seus frutos os conhecereis. Peraí. Não vai conhecer aquele que está usando a palavra de Deus, ou que tem uma boa estima, ou uma mal estima, ou uma mal conduta, ou uma boa conduta, aquele que não tem o conhecimento da palavra. Porque se eu busco o conhecimento da palavra, evidentemente que quando aparecer um profeta usando o nome de Deus, ou sendo usado por Deus, eu vou saber se ele está sendo usado por Deus, ou se está usando o nome de Deus, se eu tiver o conhecimento da palavra. Se eu tenho o conhecimento da palavra, também eu tenho adquirido os dons do Espírito Santo, justamente um deles, discernimento espiritual. Porque se eu tenho conhecimento da palavra e eu adquiro os dons por intermédio da palavra, evidentemente que eu vou ter também esse dom de discernimento. E um dos dias de hoje, eu e você, como servimos a Deus e se esforçamos em servir a Deus e fazer o de melhor para Deus, que nós não podemos de deixar buscar. É o dom da visão para ver a realidade e o dom do discernimento espiritual para saber quem é quem. Eu comparo os dons do discernimento espiritual, eu faço uma comparação aqui terrena, de uma mãe que vai ter o filho, dois filhos com uma placenta só, o gêmeo. Se um sente a dor, o outro também sente. E isso é uma referência do profeta que está no Espírito de Deus, e você que está ouvindo o profeta, e você que está ouvindo o profeta também está com o Espírito de Deus. Vão se ajuntar. Se ele está pregando lá dentro da vontade de Deus,
sendo conduzido por Deus, você que também está com o Espírito Santo de Deus vai discernir se o profeta está sendo verdadeiro, se está sendo usado por Deus, ou se ele está usando o nome de Deus para satisfazer o seu desejo, ou enganando o povo de Deus. E a palavra vai nos dizer que nós só vamos saber quem é quem se nós tivermos o discernimento do Espírito. Ou seja, se nós tivermos, por exemplo, se nós tivermos na palavra, se nós tivermos nesta palavra aqui, a qual diz, o meu povo está perecendo por falta do conhecimento da minha palavra. Então, se tem alguém perecendo e não está tendo conhecimento ou discernimento, evidentemente que ele não tem o conhecimento da palavra. Se eu tenho o conhecimento da palavra, eu vou ter o discernimento daquilo que provém de Deus e daquilo que não provém, porque os dois Espíritos de Deus vai testificar. Quando o profeta não está dentro da vontade de Deus, mas está usando o nome de Deus, ele está com um espírito de engano. Ele está com o espírito de engano. Se ele está com o espírito verdadeiro de Deus, pregando dentro da vontade de Deus, eu vou testificar se o profeta está sendo usado por Deus ou não. Nós temos que ter esse discernimento. E esse discernimento, para a gente buscar, nós temos que pagar preços. Palavras, jejum e oração. Porque por intermédio da palavra, nós adquirimos dons espirituais. Primeiramente, por intermédio do conhecimento da palavra, vem, por intermédio do conhecimento da palavra, a presença do Espírito Santo sobre mim. E o Espírito Santo que vem sobre mim e habita em mim, ele também vai dar os dons e o discernimento para saber realmente quem é quem. Isso é a realidade, não tem como fugir. Eu sou falha, sou ser humano como qualquer um, mas a palavra diz que nós vamos adquirir de acordo com o que nós buscamos. E muitos estão se levantando contra mim, contra você, porque vê você usado por Deus, vê você buscando. Ou então, esse que se levanta contra mim, contra você, ele não buscou igualmente a você, tem buscado mais pouco, está sendo usado mais pouco, mas quer ser usado que nem você, mesmo tendo buscado pouco. Se você está sendo usado mais do que eu, é porque você fez por merecer. Nós temos que entender, porque a palavra diz que Deus não deixa ninguém confundido, nem passar por enganado, nem por desapercebido. Já está dizendo a palavra. Então nós temos que começar a analisar se eu estou fazendo por onde merecer. Se o irmão está sendo usado, é porque eu tenho que entender que ele está sendo usado porque ele está fazendo por merecer. Então, se eu quero chegar que nem ele, eu não posso sentir inveja, até porque isso é pecado, não é de Deus, é do inimigo. Mas eu posso pagar preço que nem Elias, que nem Eliseu pegou a capa de Elias, né? Mas ele estava caminhando com Elias, ele estava vendo a atitude de Elias, e quando Elias foi arrebatado, ele tomou posse da capa. Mas ele estava ali, caminhava com Elias, ele estava no pé de Elias. É indiferente de eu ir buscar pagar preço e você não vai, mas quer ser usado que nem eu. Entendeu? Deus não deixa ninguém confuso, ele tira confusões. Então tem mais aqui. Vou dizer mais para você aqui. É como eu estava dizendo. Então, ele diz assim. Assim, isso é Mateus, vou repetir de novo. É Mateus capítulo 7 e versículo 20. Diz assim. E assim, pelos seus frutos, os conhecereis. Evidentemente, é como eu estava dizendo. Para saber quem é quem. Pelas minhas atitudes. É por isso que a palavra diz, nós que servimos a Deus, nós temos que dar um sabor diferente do mundo lá fora, ou seja, nós temos que dar exemplo. O que está acontecendo no dia de hoje é muitos que estão dentro da igreja, está dando maus exemplos, porque muita gente não quer ir, chama para aceitar Jesus, muita gente não vai, mas fulano é assim, eu vou nada, se fulano que está dentro da igreja está fazendo pior do que eu. É o que o povo da igreja está mostrando, não estou dizendo todos, para não generalizar todos. Mas o que está acontecendo no dia de hoje é muitos falsos exemplos. E por isso que muitos não querem chegar até a Deus. E quando um se converte é porque você está pagando preço, está buscando o conhecimento da palavra, está sendo usado por buscar o conhecimento da palavra, por estar pagando preço, está sendo usado por Deus. Porque a palavra de Deus diz
Quando onde a palavra de Deus vai, ela faz efeito. É que não é uma espada de dois gumes. Onde ela vai, ela deixa efeito. Mas para essa espada deixar efeito, tem que estar dentro da vontade de Deus, para que essa espada, que é a referência dessa espada, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, e por intermédio desta espada, dessa palavra que tem a referência como espada, também ela tem a direção do Espírito Santo. Então, se tem essa direção e a referência da espada é a palavra de Deus, e tem a direção do Espírito Santo, evidentemente que vai tocar naquela alma. Deus vai fazer ela entender que Ele é quem transforma. Mas tem muitos falsos profetas que estão se passando como Deus, como diz a palavra, meu Senhor, e nada, não tem nada de Senhor ali. É que está fazendo essas pessoas, e por muito que tem saído da presença de Deus, por falsas profecias, por não ter conhecimento da palavra verdadeira. Então eu vou agora aqui em Mateus capítulo 7, que eu vou já terminar daqui a pouco, estou terminando. Eu vou ler aqui logo o capítulo 21 até o 23 aqui, para você entender. Que diz assim: nem tudo está dando referência aqui no microfone, não sei. Veja bem, nem tudo o que me diz Senhor, estava falando nesse instante, nem tudo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Nem todos que vêm usando o nome de Deus entrará no reino do céu, mas entrará no reino do céu aquele que faz vontade de papai. O que está a acontecer hoje, minha gente, é muito sério. A gente vê hoje muitos profetas, muito pregando, muitos deles com emoção. Eu digo porque Deus tem me mostrado isso, eu não vou apontar e tampouco dizer, porque tem coisas que Deus nos mostra e a gente só temos que orar. É melhor, para não causar situações insuportáveis, ou seja, como é que se diz, criar confrontos, dizer melhor. Isso é a realidade, é a palavra certa. Então, minha gente, o que está acontecendo hoje, muitos ali, por estar pregando, por muitas vezes cai sobre a emoção ou deixa-se dominado pela emoção e vai profetizar aquilo que não é de Deus e vai usar o nome de Deus. Vai usar o nome de Deus por não vigiar ou por usar a própria palavra, e às vezes até sabe que tem que ser pregado daquele jeito, mas usa a palavra para fazer a sua vontade, ou para mostrar, como eu estava dizendo, para mostrar para a igreja que está sendo usado por Deus. E ser usado por Deus não é você pegar a palavra de Deus para querer agradar o ser humano. Você tem que usar a palavra de Deus, por mais que você vá pregar a bênção, mas você tem que primeiramente passar o sermão profético para poder libertar, ou seja, o sermão profético que eu digo é a palavra, para poder libertar a irmã ou irmão, para que ela venha tomar posse da bênção. Não é eu passar a bênção, dizer que Deus vai fazer, sem eu passar primeiramente a preparação de transformação, que é a palavra, porque vai nos dizer a palavra de Deus que é com a palavra que os milagres vão acontecer, os prodígios e maravilhas, os milagres, a vitória é por intermédio da palavra. O próprio Jesus teve vitória, ele venceu o inimigo com a palavra. O inimigo viu que não vencia Jesus, ele desistiu. E depois de desistir, começa Jesus a fazer os milagres, né? Mas primeiramente ele pregou a palavra. Então já está dizendo, não adianta eu usar a palavra para fazer a vontade, ou mostrar que estou sendo usado por Deus, ou usar a palavra, um texto de vitória da Bíblia, ou de profetas que a qual tomaram posse da vitória, mas esses profetas tiveram que pagar preço, com muitas referências de mulheres da Bíblia, e como homens da Bíblia, tem referência, e o que eles fizeram
para tomar posse ou para conseguir os milagres. Então o milagre não vem de qualquer maneira. Eu já torno a dizer, não vem para o despreparado. Primeiramente, ele vai ser preparado e transformado, e depois de transformado, Deus vai usar, e por intermédio de Deus usar para que nós façamos a vontade dele, a palavra diz que ele sabe da nossa necessidade. Ele sabe da nossa necessidade, assim como ele levou aquele povo de Israel para o deserto para mostrar aquele povo que o único Deus que tinha que ser adorado era somente a ele, não outros deuses, era somente a ele. Então, para aquele povo entender que Jesus era o provedor e só ele provia e só ele tinha poder, levou aquele povo o deserto, onde ser humano nenhum fazia o que Jesus fez naquele deserto, na terra seca, né? Fez surgir água. Naquele deserto, onde não tinha sombra, Deus colocou as nuvens para fazer sombra naquele deserto. Naquele deserto, onde chegava a escuridão, não tinha luz, Deus usou, né, colunas de fogo ali sobre as nuvens para iluminar aquele povo. Naquele deserto onde não tinha comida, Deus fez os corvos chegar até aquele deserto voando para trazer comida para aquele povo, num canto onde o ser humano não poderia fazer nada, e Deus fez. Então, mostrando para aquele povo de Israel que o único provedor é ele. O que é que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? Fazer a vontade dele, pregar a palavra, ensinar o povo dele como chegar até a salvação, ensinar o povo dele o que é que tem que ser feito para agradar a Deus, ensinar o povo dele que não é comprando ou querer comprar Jesus, que Jesus não vai se vender. Então, muitos indo para a igreja, principalmente algumas referências bíblicas, para dizimar, porque estão ensinando mal, dizendo que se dizimar, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu quero dizer para você, se não estiver dentro da vontade de Deus, ou não estiver fazendo a vontade de Deus, eu vou dizimar e nada vai acontecer. E se acontecer alguma multiplicação, é aqui desta terra, não tá, como é que se diz, me garantindo a minha salvação. Para garantir a minha salvação, eu tenho que entender, pegar conhecimento da palavra de Deus e saber que eu estou ali ajudando na obra de Deus, porque eu sei da necessidade da obra de Deus, e eu ajudando com meu dízimos e oferta, vai com que aquela porta permaneça aberta para que mais almas possam entrar por aquelas porta e começar a ser transformado por Deus, assim como eu fui, como você foi, ser transformado por Deus por intermédio da palavra. E quando nós somos transformados por Deus e começamos a entender quem é Deus e passamos a fazer a vontade dele, a palavra vai nos dizer que ele não deixa nada em vão. Sempre há uma recompensa daqueles que fazem a vontade dele. Mas você que está usando a palavra de Deus para fazer a vontade de Deus, ou para chamar a multidão usando a palavra de Deus, você está fazendo a coisa erradíssima, porque até, eu volto a dizer de novo, para aquele povo acompanhar Jesus e glorificar Jesus naquele caminho onde Jesus passava, aquele povo gritava o nome de Jesus, mas aquele povo, primeiramente, ele foi liberto pela palavra. A palavra. Eu tenho que entender que o meu dízimo, Deus, ele não vai, porque, se dizimar, Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo. Deus não vai dar aquilo se eu não dizimar, se eu não estiver dentro da vontade dele. Eu tenho que estar dentro da vontade dele, eu tenho que estar fazendo a vontade dele com o meu dízimo. Eu tenho que entender que o meu dízimo eu não estou dando para a obra do Senhor em troca de eu receber com aquilo, mas eu estou dando para que as portas permaneçam abertas, para que suple as necessidades da igreja, eu tenho que ir com o meu coração voltado pela obra, pelo fazer da obra. Eu não posso dizimar achando que Deus vai me dar em troca, que Deus não é Deus de troca, não é Deus de venda, Deus não se vende.
Deus não se vende, mas ele vê o coração daquele que ajuda a obra e ele sempre tem uma recompensa, principalmente daqueles também que prega. Não adianta eu ser chamado para pregar, como muitos têm aí, cantores, pregadores, determinando quantia, valores para pregar a obra de Deus. É como eu disse, acabei de dizer agora, a azeitona que Deus me deu e o azeite dela não é meu, não é meu. Deus me adquiriu ou me emprestou para mim fazer a obra. Eu sou apenas uma terra onde foi plantado o pé de azeitona para dar azeitona, e essa azeitona foi tirado o azeite para que haja multiplicação. Deus me deu outra que não, essa explicação foi diretamente da glória. Eu sou a terra que Deus me preparou, a terra que Deus preparou para que ela fosse preparada e dar frutos, aonde foi plantada a azeitona, e essa azeitona ela criou fruto, e essa azeitona, os frutos dela foi tirada para adquirir o azeite, a unção. Ou então, se eu tenho a unção de Deus, se essa unção veio da azeitona que é Deus, se essa unção, ou seja, que se esse azeite veio da azeitona que é Deus, esse azeite não me pertence, ele pertence a Deus, mas Deus me emprestou ou me concedeu para me fazer a obra dele. Então eu não posso usar esse azeite que saiu da azeitona que é Deus para me satisfazer meus desejos. Se esse azeite foi da azeitona que é Deus, saiu de Deus, eu tenho que usar ela para que eu possa produzir fruto para essa azeitona. Entendeu como é que é? Foi Deus me tirou bem fresquinha do reino da glória. Tem muitos aí pegando o azeite da azeitona e usando para satisfazer os seus desejos. Este está erradíssimo, está fora da visão. Então, para mim entender o que é que significa um dízimo, eu tenho que começar a buscar o entendimento da palavra, para saber a vontade de Deus, de quem dá de coração para a obra. Eu não posso dar, como estão ensinando aí, se você fizer, Deus vai te dar 100%, Deus não é Deus de venda, não. Deus não vende o seu azeite da azeitona, não, para ninguém, não. Ele empresta. E você que sabe fazer aproveito desse azeite, evidentemente que vai ter recompensa. Isso é a realidade. Saiu fresquinha do reino agora isso daqui, para você entender. Aí tem aqui versículo 22, que diz assim: muitos me dirão, olha lá, Mateus capítulo 7 e versículo 22, o que eu estava pregando aqui, eu estou aqui mostrando para você que está dentro da palavra. Mateus capítulo 7 e versículo 22 agora diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos? É muito, não é só um não, tem um S. Não é só um não, é muitos que estão aí profetizando, fazendo os prodígios de maravilha, mas está fazendo a coisa errada. Mas Deus está usando, porque o azeite é dele. A unção é dele. O poder é dele, a palavra é dele. Aí diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos? É muitos que chegam para perguntar a Jesus, interrogar Jesus. Nós nos profetizamos, nós. São muitos falsos profetas que tem aí. Está no meio do povo de Deus. E vai saber discernir quem estiver buscando conhecimento da palavra e adquirindo os dons espirituais. Que diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Ponto de interrogação. Ele chega perguntando a Jesus. E Jesus vai dizer assim: e em teu nome, em teu nome, eles tem o ponto de interrogação, eles vão continuar dizendo: e em teu nome não expulsemos? Tem o S, não é só um. Demônios, do ponto de interrogação de novo. Ele chega assim, confrontando Jesus e relembrando Jesus do que eles fizeram. Aí diz assim: e em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
Outro ponto de interrogação. Eles chegam ali para lembrar Jesus do que eles fizeram. Mas não achavam eles, ou achava que Jesus tinha esquecido do que eles faziam também, que não era da vontade de Deus. Ou usavam a palavra de Deus para adquirir recursos financeiros humanos. Ele não usava a palavra de Deus realmente com pensamento direto para multiplicar no reino, mas usavam a palavra de Deus para satisfazer os seus desejos. Mas será que Deus ia deixar de usar eles? A palavra diz que os dons são dele, a unção é dele, e ele adquiriu. Por mais, vamos fazer a comparação, por mais que eu esteja fazendo algo errado, e você está me vendo aí, esteja fazendo algo errado, e você tem os dons de Deus, ele vai continuar te usando. Mas naquele dia, tem contas a acertar. Foi o que aconteceu com esses profetas aqui, que chegaram até Jesus interrogando Jesus, e relembrando Jesus das obras que tinham feito. E Jesus vai ter uma resposta para eles. Diz assim: e então lhes direi, agora aqui é Jesus, então lhes direi abertamente, diz abertamente, não tem segredo de Jesus, quando ele quer falar: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vos que praticais a iniquidade. Está aí. Está aí. Estavam pregando, fazendo esse prodígio de maravilha, o dom é dele, o azeite é dele, como eu disse, o azeite saiu da azeitona, que é Deus, o azeite é dele, estavam usando o azeite para fazer, ou se beneficiando do azeite, para fazer aquilo que não convinha à vontade de Deus. Mas Deus não ia deixar de lhe usar, mesmo sendo errado, para perder um rebanho lá que está ouvindo a palavra dele. Ele vai continuar usando, mas você está em falha com Deus. Então, ele vai continuar usando, mas você vai ter as consequências naquele dia. Foi o que chegaram aqui para Jesus. Não expulsei. Olha, veja bem. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Um ponto de interrogação. Aí aqueles continuam falando para Jesus de novo. E em teu nome não expulsamos demônios? Outro ponto de interrogação. Outro ponto de interrogação. Eles questionam novamente Jesus, relembrando de Jesus das obras que tinham feito. Aí aqui, de novo aqui. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ele lembra, Jesus, fizeram, mas estava errado. Estava usando a palavra de Deus, mas estavam fazendo as coisas erradas ao mesmo tempo, fazendo iniquidade, né? E eles foram punidos, né? Temos que ter muito cuidado. Nós que fomos chamados para pregar a palavra de Deus. Tem muitos aí, eu fui chamado por Deus no meio de milhares de pessoas, eu também uso esse termo, mas portanto que nós temos mesmo sido escolhidos para fazer a diferença no meio de milhares, porque se nós fomos chamados por Deus e escolhidos, mas que depois de escolhidos nós saímos da vontade de Deus e começamos a usar aquilo que é de Deus para satisfazer o nosso desejo, vai acontecer que nesse aqui, vai fazer prodígio e maravilha, Deus vai usar, mas naquele dia, Deus vai dizer aqui, olha, no versículo 23 de Mateus 7, diz assim: e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vos que praticam a iniquidade. Tá vendo? Tá a ver? Não é melhor a gente se esforçar mesmo na luta e na peleja? Eu sei que a batalha é grande, as coisas estão uma batalha quando nós vivemos nessa terra, né? Nós necessitamos, inclusive, desse dinheiro, porque sem dinheiro nós não temos o pão de cada dia, né? E o próprio Deus sabe disso, que nós precisamos, né? Nós precisamos. Tem muitos aí que está dizimando e ofertando, não está pensando em multiplicação do reino, mas está
pensando em dizimar de oferta, vai ter isso, vai ter aquilo, Deus vai abrir as portas disso aqui, vai abrir as portas daquilo ali. E é o que estão pregando muito nas igrejas. E sabendo nós que as portas vão se abrir, ou Deus vai fazer na nossa vida, se nós começarmos a usar a palavra dele para levar multiplicação para o reino. Mas enquanto nós estivermos pensando de usar a palavra dele para adquirir bem daqui da terra, nós podemos até conseguir. Veja bem, eu vou dizer essa para você aqui. Deus me lembrou aqui agora também, de novo. Vou dizer mais importante, nós poderemos até conseguir os benefícios dessa terra, ou usar a palavra de Deus para conseguir as coisas da terra. E Deus, muitas vezes, ele vai permitir. Assim como permitiu o inimigo tocar em Jó, como permitiu endurecer o coração de Faraó, ele, o próprio Deus, né? Ele pode permitir também, mas sabendo, como a palavra diz, o seu garladão é o daqui que você está pedindo. Aí naquele dia vai acontecer, que nesses daqui. Jesus, eu não fiz para dizimar, mas você estava fazendo as coisas erradas, usando a palavra de Deus para se esconder das coisas erradas, das iniquidades. Então, pode até fazer isso. Eles podem até fazer isso. Naquele dia que você chegar lá e fazer que nesses daqui que chegaram lá, lembrando Jesus da maravilha, Jesus, eu não fiz isso, aquilo ali, mas espera aí, você estava fazendo, pegando a minha palavra, mas estava pedindo as coisas da terra. Você não estava pedindo o garladão do reino, estava pedindo o garladão da terra. Então eu lhe concedi o que você estava pedindo. E agora você quer subir para tomar posse do garladão lá da terra, se você não fez do reino, quer subir para tomar posse do garladão do reino, se você não fez por onde estava nessa terra, você pediu o garladão da terra, então eu lhe dei o que você queria. É o que muito está acontecendo aí. Muitos estão dizimando para apossar-se dos bens daqui da terra, da multiplicação da terra, 100 vezes mais, como estão ensinando, e isso é errado. Quem tem conhecimento da palavra e sabe qual é a necessidade da obra de Deus, não vai dizimar em troca e tão pouco ofertar em troca, para receber em troca. Mesmo que nós ofertamos e dizimamos, nós temos que entender que mesmo assim nós temos que fazer a vontade, pregar a palavra, para levar a multiplicação de alma por reino, porque foi para isso que Jesus veio, para se pagar preço, fazer sacrifício por mim e por você, para que nós tivéssemos uma oportunidade de novamente fazer as coisas certas para conseguir herdar o reino eterno. E com a sabedoria, não só mas com a sabedoria que Deus me deu, eu converter mais pessoas com a palavra de Deus, para que mais pessoas também subam, para haver multiplicação. Foi para isso que Deus nos levantou. E a palavra diz, volto a dizer não, e a palavra diz que quando nós fazemos a vontade dele, ele sabe da nossa necessidade aqui na terra. Então ele vai também, assim como fez com Salomão e outros profetas. Salomão pediu primeiramente as coisas do reino. E ele viu tão grande a sua sinceridade, sua honestidade, que também acrescentou naquilo que ele precisava enquanto vivesse na terra. E muitos aí estão usando as coisas de Deus para beneficiar aqui na terra. Não estão buscando as coisas de Deus para ganhar alma por ele e para Deus fazer as nossas necessidades aqui na terra. Porque por intermédio de nosso buscar e fazer aquilo que é a vontade de Deus, ele também vai nos conceder, nós tomamos posse das bênçãos da terra. Mas as pessoas estão fazendo diferente, muitos aí estão ensinando diferente, e por mais que não queira, mas você pode, se você não se despertar, você pode se tornar um falso profeta, se você não se cuidar. E naquele dia é muito triste fazer que nem esses aqui que a qual foi pregado. E eu quero ficar por aqui, né? Eu vou fazer uma pregação dessa palavra ainda, né? Quando eu tiver a oportunidade, né? Na rua, eu vou voltar à rua em nome de Jesus, eu vou voltar. Porque isso foi onde Deus levantou mais profetas, foi para pregar na rua. Não foi em 4 cantos de parede, foi nas ruas. 70, ou foi 72? E mandou ir nas cidades e nas aldeias, preparando o povo dele, aonde ele havia de passar. Mas a gente vê poucos pregando na rua. Agora nós já estamos vendo muitos, se diz, as passeadas gospel nas ruas, que nem no Brasil, muito agora, né? Aqui em Portugal, como já teve também, um pastor Márcio, um amigo meu, conheci pessoalmente, um homem de Deus, também estava no meio lá, ouvi umas filmagens dele, né? Teve até umas visualizações muito grandes. Eu, porque estava trabalhando, se eu tivesse também parado, eu tinha ido também. Eu juntar esse povo. Quem sabe na próxima aí, eu teve junto.
ou até falar com o pastor Márcio, o Márcio, quando estiver na próxima, ele mandar um aviso para mim, se estiver de folga eu vou também. Em nome de Jesus. E é isso, minha gente. Eu vou. A palavra diz que a gente tem que dar uma de doido, de louco, para fazer as coisas de Deus. Eu vou começar de novo. Eu pregava na rua, eu vou voltar de novo. Em nome de Jesus, eu vou voltar. Em nome de Jesus. E eu quero ficar por aqui, agradecendo você que entrou, que entrar depois, que não importa a vitória. E quero agradecer a Deus por sua vida, né? Também agradeço a Deus pela minha, né? Ter me concedido saúde, paz, alegria e felicidade. E que Deus vos abençoe, todos vocês e a sua família. E que Deus vos guarde no dormir, no levantar, no caminhar, no seu trabalho. Aonde você pisar a planta dos vossos pés, que os anjos do Senhor alcampem ao seu redor, te guardando, te levando de toda a sede, de todo embaraço, de toda a fúria, de tudo aquilo que não provém do Senhor, que Ele nos guarda e nos proteja. Amém? Tome posse da vitória e até o próximo encontro. Estarei avisando quando eu entrar. Em nome de Jesus.